Presidentes Alci Lucas, senador Cajuru, demais senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado que nos honram com a sua audiência. Hoje seria um dia de comemoração, mas há razões para esta comemoração. Seria muito bom se pudéssemos comemorar avanços no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Mas, infelizmente, não há razões para esta comemoração. Nós estamos vivendo no Brasil, em matéria de desemprego, uma tragédia que eu reputo sem precedentes. A situação se agrava de tal modo que o governo é obrigado a adotar critérios de avaliação que ficam distantes da realidade que nós estamos vivendo. O desemprego é uma tragédia maior do que aquela que se desenha nas estatísticas oficiais. Hoje, o IBGE divulga 12,7% de desempregados. Pouco mais de 13 milhões de desempregados no país. E todos nós sabemos que esses números são irreais. Os números são oficiais, mas todavia a metodologia adotada pelo IBGE merece reparos. O Instituto classifica como pessoas ocupadas ou empregadas aquelas que na semana de referência trabalharam pelo menos uma hora completa em trabalho remunerado, em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, moradia, alimentação, roupa, treinamento, etc. Ou em trabalho sem remuneração direta, em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio. Ou ainda as pessoas que tinham trabalho remunerado, do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana. Nós vamos mostrar que os números não são reais, não retratam a verdade do drama que vivem milhões de brasileiros desempregados. Com este critério adotado pelo IBGE, um cidadão que vende algum produto no cruzamento da rua da cidade, está lá vendendo balas durante uma hora, ele é considerado empregado. Ou um trabalhador que ajuda a descarregar um caminhão durante uma hora, ele é considerado empregado. Ou alguém que, como motorista, transporta um veículo de uma cidade a outra, ele é considerado empregado. Esse não é um critério sólido para a orientação de políticas públicas, nem para mensurar a situação do emprego e do desemprego no nosso país. O IBGE, como eu disse antes, reconhece uma taxa de 12,7%. Com a população de 13 milhões e 400 mil desempregados. A população fora da força de trabalho é de 65 milhões e 300 mil brasileiros. E a população desalentada é de 4 milhões e 800. Esses grupos somados atingem 83 milhões e 500 mil pessoas. Portanto, mais de 83 milhões de brasileiros estão sem oportunidade de trabalho. Em 2015 eram 71 milhões, portanto, os números demonstram que a situação se agrava, a situação de desemprego no Brasil. Em 2015, 71 milhões, eu me lembro do pronunciamento que fiz aqui, desta tribuna, trazendo este número, e agora são mais de 83 milhões. E o número da população ocupada no país, hoje,
é de 91.900.000. Lá em 2015, um pouco mais, 92 milhões de brasileiros estavam ocupados. Como pessoas fora da força de trabalho, o IBGE denomina aquelas que não estavam ocupadas nem desocupadas na semana da pesquisa. Ou seja, trata-se de uma categoria residual de 65,3 milhões de brasileiros. São pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando. Portanto, são 65.300.000 pessoas. Em 2015, eram 63 milhões de brasileiros. Portanto, nós estamos avançando para o pior. O número de desempregados oficialmente reconhecido pelo governo federal precisa, portanto, ser visto com ressalvas. Não são, de fato, obtidos no Brasil real, mas sim em um universo paralelo, em uma realidade alternativa. Nós temos a constatação dramática de que a força de trabalho dos brasileiros é de 167 milhões de pessoas. 167 milhões de pessoas constituem a força de trabalho. E 50% dessa força de trabalho são desocupados. Portanto, 50% dessa força de trabalho é de brasileiros que estão desocupados. Lamentavelmente, não há drama maior para a família brasileira do que esse desemprego. Quando saímos às ruas, não é? Ouvimos sempre que o que mais se deseja é uma oportunidade de trabalho. Eu me lembro, certa vez, diante de um prédio parado, de uma construção parada, um cidadão chega e diz: não fale em miséria, fale em oportunidade. Eu sou da rua, eu moro debaixo daquela árvore, eu não tenho salário, eu não tenho moradia, eu não tenho família, eu moro debaixo daquela árvore. Mas se o senhor me trouxer uma motoniveladora, eu subo, piloto a máquina e derrubo esse prédio, porque eu tenho preparo para exercitar esse trabalho. No entanto, eu não tenho oportunidade. Não fale em miséria, fale em ausência de oportunidades, em falta de oportunidades. Essa é uma realidade dramática que nós vivemos no Brasil. O cenário triste do desemprego é ainda pior entre os jovens. Entre os trabalhadores na faixa de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é mais do que o dobro da taxa da população de modo geral. Enquanto o IBGE, com esse critério que nós discordamos, coloca 12,7% de desempregados, entre os jovens o percentual é de 26,6%. Trabalhadores que não estudam, jovens que não estudam e não trabalham. Para a população com idade entre 14 e 17 anos, chega a 42,7%, mais do que o triplo da taxa geral de desempregados no país. Entretanto, a legislação brasileira, e nós estamos aqui com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Simone Tebet, a legislação brasileira restringe a atuação profissional nessa faixa etária, que deve ser exercida sob condições específicas, como menor aprendiz, por exemplo. E qual é a consequência desse dramático cenário de desempregados no Brasil?
São 20 milhões de brasileiros que sobrevivem com R$140 por mês. 9 milhões de brasileiros sobrevivem com R$70 por mês. 9 milhões é uma população maior do que a da Suíça. E 20 milhões com menos R$140 por mês é uma população ao redor aí do Canadá, né? Aproximadamente uma população equivalente à do Canadá. E 50% dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo, sendo que no Nordeste, 68% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo. 35 milhões de brasileiros sem água tratada. 17 milhões de brasileiros sem coleta de lixo, uma população equivalente à da Holanda. 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, uma população equivalente à da Alemanha. E 4 milhões de brasileiros sem um banheiro em casa, uma população semelhante à da Nova Zelândia, sem banheiro em casa. De cada 4 brasileiros, 1 recebe o Bolsa Família, vive com o Bolsa Família. Em alguns estados do Nordeste, 50% vivem com o Bolsa Família. Este é um drama que nós não podemos ignorar. Se há um problema dramático no nosso país, sem dúvida, é o do desemprego. Talvez o maior desafio para os governantes. Recentemente, e nós estamos vivendo também o achatamento da classe média. Recentemente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou um estudo denominado Sob Pressão. A classe média exprimida, que analisa o endividamento crescente da classe média, esse estudo com esse título, Sob Pressão, a classe média exprimida. A classe média em 36 países membros da organização e países considerados emergentes como o Brasil e África do Sul. Para a OCDE, a classe média é composta por pessoas que vivem em agregados familiares com rendimentos per capita entre 75% e 200% da renda média nacional. A OCDE prevê um impacto desestabilizador se a classe média continuar perdendo aquilo que consideram prosperidade. O relatório alerta sobre as consequências sociais, o impacto econômico em cada domicílio, a desconfiança no sistema vigente e nas instituições democráticas. Eu vou conceder com satisfação a parte à senadora Simone Tebet, depois eu continuo com esse estudo da OCDE que eu considero importante analisar nesse momento que estamos vivendo no Brasil. Com prazer, senadora Simone Tebet. O prazer é meu, senador Álvaro Dias, porque Vossa Excelência traz para a tribuna desta casa, um dia antes de comemorarmos, se é que temos alguma coisa a comemorar, no Dia do Trabalhador, uma das questões mais relevantes, urgentes, prementes da República Brasileira atual. Nada é mais grave, nada é mais preocupante do que termos, como Vossa Excelência mesmo disse, entre desempregados, desalentados e pessoas que estão na informalidade, algo em torno de 40 milhões de brasileiros. Nenhum país do mundo aguenta uma situação como esta. Os níveis de pobreza e de miséria aumentam, a economia fica paralisada, os governos param de arrecadar e, consequentemente, de prestar serviços de qualidade à população, principalmente na área da saúde e da educação, e nesse ciclo vicioso encontramos todos nós. Amanhã poderá ser qualquer trabalhador.
Eu me lembro que no dia que o governo federal falou, há pouco tempo atrás, talvez 30 dias, num pacote para desburocratizar o país, começando com Simplifica, esta casa, o Congresso Nacional, lançou a Frente Parlamentar Mista do Micro e Pequeno Empresário. Por quê? Porque ninguém emprega mais no Brasil do que o micro e pequeno comerciante e empresário. No ano de 2018, eu me lembro lá no evento da Frente, que eu ouvi, não podia estar presente, mas faço parte, naquele evento deixou um número do IBGE de que houve um saldo positivo na geração de emprego da micro e pequena empresa de 500 mil de empregados. Imagine se não houvesse a micro e pequena empresa, o quanto seriam os desempregados nesse país. Mas o meu à parte é para louvar Vossa Excelência, um homem que sempre nesta casa, como senador, antenado e preocupado com as grandes e relevantes questões do país, traz talvez, repito esta, que as vésperas do Dia Internacional do Trabalhador seja a maior consequência da paralisia da economia brasileira. Mas temos que apresentar soluções. E o Congresso tem feito a sua parte, dentro do possível, a aprovar projetos que desburocratizam, projetos que impedem o aumento de impostos e mais do que isso, né? Através de projetos relatados na Comissão de Constituição e Justiça e nesse plenário, muitas vezes projetos de autoria e de relatoria de Vossa Excelência. Este o posicionamento o pronunciamento que queria fazer nesta parte, agradecendo a Vossa Excelência e quem sabe agora orientando esta casa junto ao presidente Davi Alcolumbre, para conversar com o presidente da República. E quando esse pacote, que é um pacote muito amplo, que tenta dar um respiro, um suspiro à economia, chegar, que ele possa, através, quem sabe, capitaneado por Vossa Excelência, nomear uma frente de senadores para que possamos relatar o mais rápido possível esse pacote de projetos. Acho que Vossa Excelência seria um grande relator num conjunto de projetos para que nós coloquemos esses projetos como prioritários. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Vossa Excelência valoriza essa instituição tão desacreditada por muitos brasileiros. Certamente com parlamentares da postura, da competência e da dedicação de Vossa Excelência, nós haveremos de recuperar a imagem do Congresso Nacional e de encontrar os caminhos para superarmos impasses, desobstruirmos o sistema econômico para que nós possamos, com crescimento, distribuição de renda e justiça social, melhorar a vida de todos os brasileiros. Veja, é dramático constatar que são cerca de 65 milhões de brasileiros sem oportunidades. Evidentemente, um contraste com as extraordinárias potencialidades econômicas de que dispomos no nosso país, graças à generosidade de Deus, que nos ofereceu um país extraordinariamente rico, de belezas naturais que fascinam a humanidade e de recursos econômicos que promovem a inveja de outras nacionalidades, com certeza. A ausência de oportunidades talvez seja a definição exata do drama que nós estamos vivendo. O estudo da OCDE indica que a percepção de diminuição de oportunidades está causando um crescente desestímulo, descontentamento. Em vez de ver aumentar a possibilidade de mobilidade social e a prosperidade, esse relatório diz que as classes médias estão mais preocupadas com a tendência de queda e o otimismo foi afastado pelo receio e pelo temor. O estudo O Elevador Social está quebrado? Como promover mobilidade social? Conclui que uma família brasileira pode levar até 9 gerações para deixar a faixa dos 10% mais pobres e chegar à de renda média do país. A média na OCDE é de 4 anos. No Brasil, de 9 gerações. Nesse quesito, o Brasil só fica na frente da Colômbia,
e empata com a África do Sul numa lista de 30 países analisados por esse estudo. Chile, Argentina, Índia e China estão em posições mais confortáveis que o Brasil, inclusive a Argentina. O estudo também identifica que 35% dos filhos de país posicionado no 1/5 mais pobre do Brasil, de pais, posicionados no 1/5 mais pobre do Brasil, terminam a vida nesse mesmo extrato social. 35% dos filhos de pais que estão posicionados neste 1/5 mais pobre do Brasil terminam a vida nesse mesmo extrato social, ou seja, não conseguem avançar. Considerando que o elevador social não está funcionando bem no Brasil, o número de pessoas em situação de pobreza é outro indicador preocupante. Mais de 52 milhões de brasileiros estão na linha da pobreza ou abaixo dela, na linha da miséria. 52 milhões de brasileiros. Na União Europeia, considera que uma pessoa vive em situação de pobreza quando os seus rendimentos são inferiores a 60% do rendimento médio por agregado familiar no respectivo país. O IBGE segue um critério definido pelo Banco Mundial para acompanhar a pobreza global. Para o IBGE, está na linha da pobreza quem possui rendimento inferior a $5,5 por dia. Em situação de extrema pobreza está quem dispõe de menos de $1,90 por dia. O IBGE aponta que o número de atingidos pela pobreza no Brasil passou de 52.800.000 em 2016 para 54,8 milhões em 2017. Portanto, o número que enunciei antes está inferior ao atual, que é de 54.800.000, o que significa 26,5% da população total do Brasil está nessa faixa da pobreza. Já a pobreza extrema aumentou 13%, passando a atingir 15.300.000 brasileiros. De acordo com o levantamento, o grupo dos 10% com os maiores rendimentos concentrava 43,1% de toda a massa de rendimentos, que é a soma de toda a renda do país. Já o grupo dos 40% com os menores rendimentos detiveram apenas 12,3% da massa. É o retrato da desigualdade. O meu tempo está se esgotando, mas eu gostaria, antes de concluir, de dizer que para o IBGE, o aumento da pobreza se deu pela maior deterioração do mercado de trabalho. A renda do trabalho compõe a maior parte da renda domiciliar. Com a taxa de desocupação elevada, a pobreza aumenta. Dados recentes indicam que a taxa de desocupação chegou a 12,7%. E o percentual de pessoas desalentadas atingiu 4,4%. Portanto, estes números retratam a realidade. Considerando que a população brasileira é estimada em 209 milhões, significa que aproximadamente 112 milhões de habitantes não têm seu esgoto tratado. Esse número representa a totalidade da população da França e da Espanha. Portanto, uma população equivalente a 2 grandes países da Europa sem tratamento de esgoto no nosso país. Eu poderia enumerar outros números, senador Isalci, mas vou concluir dizendo que precisamos colocar a economia brasileira para funcionar em benefício da maioria dos cidadãos. O crescimento lento e o acúmulo desenfreado de rendimento no topo da pirâmide social não está produzindo bons resultados. Precisamos aumentar o número de emprego, melhorar a educação, investir em moradias e saneamento. E esse desafio deve ser encarado pelos governantes não como problemas, mas sim com oportunidades para o crescimento da economia. Daí
a necessidade urgente de todas as reformas debatidas nesse momento em nosso país. Muito obrigado, presidente Zalci. Parabenizo Vossa Excelência também pelo pronunciamento, pela oportunidade do tema, e já convido aqui o senador Chico Rodrigues a fazer o seu pronunciamento.